Ramone, segunda-feira, 30 de março de 2015. Hoje a gente te mostra o primeiro gol dele, Wagner Love, pelo Corinthians. Depois de 10 jogos, o artilheiro do amor que flechou, marcou garrafinha. Tem ainda a derrota do Palmeiras para o Red Bull Brasil, a vitória do São Paulo diante do Linense. Nossa seleção brasileira que com um placar magrinho venceu o Chile no último amistoso antes da Copa América que rola agora em junho no Chile. Mas antes disso tudo, a gente te traz as informações do Masters 1000 de Miami. Rafael Nadal e Stan Wawrinka foram eliminados no torneio. Por quê? Sim, o Super Esporte está de volta para a gente falar da nossa seleção brasileira. Depois de vencer a França de virada por 3-1, os comandados de Dunga bateram o Chile em Londres no último amistoso do time canarinho, antes da lista final para a Copa América deste ano. Veja aí. Em Londres, na Inglaterra, o Brasil venceu o amistoso contra o Chile com gol de Roberto Firmino. No segundo tempo, o atacante recebeu belo passe de Danilo, driblou o goleiro e garantiu a 8ª vitória brasileira depois da Copa do Mundo. Final, Brasil 1, Chile 0. Oi, garrafa! Bom dia, Anitta. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Cadê a vovó pra dar? Cadê a vovó? Acho que ela tá descansando. Final de semana alimentou. Tudo bem, vovó? Final de semana alimentou, né, vovó? Ô, Botso, o que mais se falou sobre esse jogo foi, que falta de entrosamento. Pra você também? Foi um jogo sofrível de assistir, né? Foi um jogo sofrível, valeu pelo gol do Firmino, a vitória frente à seleção chilena. O Dunga fez alguns experimentos ali, observou alguns jogadores que ainda faltavam e a lista está praticamente pronta, não deve fugir desses jogadores da última convocação, a convocação definitiva para a Copa América que sai em breve. Tem alguém que você acha que vai rodar ali? Pode ser que tenha uma ou outra alteração. Apostar nesse momento não dá para saber o que está na cabeça do Dunga. O importante é que ele montou uma base, que ele confie e que vem trazendo resultados. Se não está jogando no futebol brilhante, pelo menos vem convencendo, principalmente a vitória contra a França, vencer a França lá, uma seleção de alto nível, venceu por 3-1 de virada. Tem que se dar crédito ao trabalho que o Dunga vem realizando. Muito bom. O Corinthians visitou o Bragantino e venceu por 1-0, placar magrinho. Assim como o Brasil, o Tite vai muito bem, obrigado, não está perdendo nenhum jogo, né? Depois de 10 jogos pelo Timão, o artilheiro do amor, ele cortou o cabelo e ficou forte. Foi o efeito ao contrário do Sansão. Ele desencantou, vamos ver. Em Bragança Paulista, os reservas do Corinthians foram pra cima do Bragantino. Aos 10 minutos de jogo, Wagner Love, com um novo visual e sem as tradicionais trancinhas, recebeu o passe açucarado de Luciano e finalmente desencantou com a camisa do Timão. O peso, Wagner, das costas? Tira, lógico. Eu sou centroavante, né? Eu vivo de gols. Eu quero estar sempre marcando gols. Quando os gols não saem, a gente fica um pouco chateado, um pouco cabisbaixo, mas eu, graças a Deus pela experiência que eu tenho, não baixei a cabeça. Continuei trabalhando porque eu sabia que uma hora o gol ia sair e graças a Deus hoje saiu. Na segunda etapa, o Corinthians teve a chance de ampliar, mas Romero parou na trave 2 vezes. Do outro lado, o Bragantino levou perigo em lances de bola parada, mas ficou assim mesmo. Corinthians, dono da melhor campanha do Paulistão até aqui, 1. Bragantino ameaçado pelo rebaixamento, 0. Quando tu pega uma sequência de 5 jogos, 10 dias, dá 2 dias, tu sai de um para correção, para cobrança, para treinamento, para tal, a cabeça, cara, ela fica. Então, o reconhecimento desse grupo todo ter trabalhado, ter passado por essas adversidades, ter tido o desempenho que teve. Hoje não foi brilhante, mas foi efetivo, criou as melhores oportunidades. Faltou o quê? Faltou um pouco de posse de bola. Quando a gente está cansado e desconcentra, a cabeça não funciona legal, daqui a pouco a gente erra o passe. A coordenação fina dos movimentos, ela se perde um pouco. O passe se perde, que é característica nossa. Ainda assim, criou as oportunidades e nos últimos 15 minutos, aí sim, ele sentiu bastante. Olha, Anitta, o Tite ele resumiu bem o que foi o jogo, não é? Foi um jogo sofrível, o Corinthians fez um gol importante, o Wagner Love ter marcado o primeiro gol com a camisa do Corinthians, isso é importante. Importante também a vitória. Repito, o jogo não foi bom, mas o Corinthians sobreviveu à maratona, vencendo todos os compromissos de domingo a domingo. Foi domingo, terça, quinta e domingo. E o único saldo negativo desse confronto aí, desses jogos do Corinthians, foi a contusão ontem do Luciano, uma contusão muscular. Alguém poderia estourar e estourou o Luciano.
mas o Corinthians sobreviveu aí a essa maratona, é o único invicto do campeonato, tem o melhor ataque da competição, o Tite está fazendo um belíssimo trabalho. Justamente, Garrafa. Então, depois dessa maratona aí, né, foram 4 jogos em 8 dias. Primeiro foi, me corrija se eu estiver errada, contra o Capivariano, depois veio a Portuguesa, Penapolense, isso. Ontem o Bragantino, todos esses jogos aí, como você disse, com resultados positivos. Agora, o foco da equipe do Tite é a partida dessa quarta-feira já, contra o Danúbio do Uruguai pela Libertadores da América em Itaquera. Por isso, agora a gente vai ao vivo para o Joaquim Grava, o CT Joaquim Grava, saber que atividades que o elenco corintiano está realizando nessa segundona, que deve ser uma bem pesada, mais pesada do que nunca para esse elenco, né? Que contou aí com tantos jogos seguidos. Não é isso, Adriano Dolfi? Bom dia. Adriano Dolfi! Bom dia para você, Anitta, o Garrafa, a todos que acompanham mais uma edição do Super Esporte. Pois é, como você disse, o elenco não ganhou moleza depois dessa vitória sobre o Bragantino 1-0, após a maratona no Campeonato Paulista, 4 jogos em 8 dias. O time já está treinando nesse momento, visando a partida contra o Danúbio nesta quarta-feira, às 10 da noite, no estádio em Itaquera. Como vocês disseram, o Luciano, o jogador, sentiu um problema na coxa direita na partida contra o Bragantino. Ele está realizando nesse momento um trabalho regenerativo, um trabalho na piscina, segundo a assessoria de imprensa. Não deve preocupar. Outro atleta, o colombiano Mendonça, também está treinando, ele está recuperado de uma lesão muscular, deve ser relacionado para essa partida. O técnico Tite contou com boas novidades na manhã desta segunda-feira. A primeira, o Elias e o Gil, jogadores que estavam servindo a seleção brasileira, atuaram normalmente nesse treinamento em campo reduzido, que inclusive acontece nesse momento. O Elias, porém, saiu um pouquinho mais cedo, já que ele atuou nas 2 partidas da seleção brasileira contra a França e também o Chile. O Gil continua em campo nesse momento. O time que está treinando no gramado, no campo número 2 do CT Joaquim Grava, tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Felipe e Wendel, Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, Guerreiro e Emerson. O Elias saiu, foi substituído, mas deve, ao que tudo indica, iniciar a partida contra a equipe do Danúbio. Lembrando também que no final de semana o Corinthians tem um clássico dos mais importantes contra o Santos, partida em que a equipe pode ratificar a melhor campanha no Paulistão e aí sim jogar com vantagem nas fases subsequentes desse torneio. Mais informações então sobre o Timão às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Pois não? O Corinthians na quarta-feira ele ratifica e confirma a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Só se acontecer uma tremenda zebra, o Corinthians perde para o fraco Danúbio. Vai fazer o resultado em casa, vai chegar a 12 pontos e deixar São Paulo e São Lourenço brigar pela outra vaga. Tudo bem, falando do São Paulo... E a torcida protestou ontem bastante lá no Morumbi, né? Morumbi que estava praticamente vazio. São Paulo recebeu o Linense, voltou a vencer no Paulistão e confirmou a classificação para as quartas de final do estadual. 3-0 com gols do Rogério Ceni, Allan Kardec 2 vezes. A reportagem é do Adriano Dolfi, que a gente viu aí agora também. Entrada em campo. Muricy caminhou pensativo até o banco de reservas do Morumbi. Estádio vazio, 5.500 pessoas para o duelo com o Linense. Time alternativo em campo, com a maioria dos titulares poupados para o duelo da Copa Libertadores contra o São Lourenço. Alexandre Pato foi escalado e aos 12 minutos bateu falta com perigo. Aos 18, Paulo Miranda cabeceou também, rente à trave. O time de Lins respondeu aos 26 minutos com o zagueiro Adalberto, levando perigo a Rogério Ceni. Retrancado, o Linense obrigou um São Paulo sem muita criatividade a arriscar chutes de longa distância, como este de Centurion. Já o de Thiago Mendes passou longe. Primeiro tempo terminou sob vaias. Na volta do intervalo, com Allan Kardec na vaga de Pato, não demorou muito para a torcida explodir de alegria. De falta, Rogério Ceni abriu o placar. Allan Kardec ainda aumentou, depois de passe açucarado de Thiago Mendes.
E Dipei fez o terceiro do tricolor. Mesmo assim, uma torcida organizada protestou. E ficou nisso. São Paulo 3, Linense 0. O nosso pensamento é de mudança, porque a gente insiste até um determinado momento, mas se não está dando resultado, você tem que mudar. Então, claro que não tem tantas coisas para mudar, né? Mas com certeza tem mudança. E quando perguntado se continua no cargo mesmo após uma eliminação na Copa Libertadores, Muricy termina a coletiva da melhor maneira possível, com muito bom humor. Eu não sei, vamos ver na hora. Eu posso resolver hoje, eu estou nessa fase de resolver. Antigamente a gente ficava, pô, meu cara, eu tenho que pagar o carnê lá, não sei o quê. Entendeu? Agora... Não tô com a burra na sombra, senão começa o cara a pedir dinheiro emprestado. Não fala isso, hein, senão já ajudo muita gente, mas vão querer pedir muita coisa aí. Legal ver o Muricy assim, né? Legal, apesar de toda a pressão que está lá no São Paulo. Deu uma aliviadinha, relaxado. Esse é o Muricy que a gente gosta, um técnico competente, está passando por um momento difícil. O São Paulo está passando por um momento difícil, Anitta. E repito, essa história de que o São Paulo se reabilitou ontem é cascata. Sim. O jogo que vai valer para saber se o São Paulo se reabilita é o de quarta-feira. É lá na Argentina, né, É lá na Argentina. É lá no Evo Gasômetro. É lá bailando um tango. Lá sim. Esse é o jogo para saber se o São Paulo se reencontrou com o melhor futebol. Porque tomou aquela chacoalhada do Palmeiras na arena, depois pega o Linense, que não é referência. Eu digo, o paulista não é referência. Não é referência em termos de brasileiro. E agora tem esse compromisso importante. E nessa entrevista coletiva ele deixou claro que cabeças vão rolar no time principal. E pelo que ele falou, pelo que eu senti, o Ganso que se cubra. Porque eu acho que o Ganso deve estar com, pelo menos, colocar o bumbumzinho no banco. Deve acontecer isso na próxima quarta-feira. E agora o Allan Kardec marcou, né? Também fazia... Kardec é peça importante, Anitta. É jogador pro grupo, não reclama. Ele vinha mal, né? Ele vinha um pouquinho para baixo, ele não estava muito Era o reflexo do time, Anitta. Sim. Reflexo do time. O time não estava encaixado e aí as peças também sofrem, né? Mas é um jogador que o Muricy conta, é um jogador importante, é um jogador que faz gols, é um jogador que quando aparece na área é uma ótima opção. Repito, acho que tem que realmente mexer com alguém dentro desse elenco aí para dar uma sacudida, porque o que o São Paulo apresentou contra o Palmeiras, se for assim para a Argentina, vai bailar. Vai tomar um cacete lá. Então tem que jogar bola, o Muricy tem que mexer o time, tem que entrar com o espírito e jogar pelo menos por um empate. Um empatezinho aí já ajuda o São Paulo em termos de classificação e complica muito a vida do time argentino. E o Jonas Campos, que está falando comigo aqui no Ponto hoje, uma voz muito agradável, ele disse que, ao que tudo indica... Roteiro, foco. Posso falar? Obrigada. Vamos embora, ó o árbitro. Deu a entender que vai jogar com Pato e Allan Kardec. É possível. Tudo é possível. É possível, mas, assim, talvez o Muricy eu acompanhei bem a coletiva ontem, ele falou, não adianta contra o São Lourenço ficar só lá atrás. Se ficar recuado, não aguenta a pressão, não aguenta 90 minutos. Tem que sair, tem que agredir, tem que cutucar o adversário. Não, sem agressão física, né? Não, agredir, você entendeu aquela bola para dentro. Tem que ir para cima para tentar fazer um bom resultado. E se vier com o empate, tá ótimo. Aí a coisa se complica pro time argentino. Tá bom. Então, muito bem. E o que você falou, Jonas? A torcida, é verdade. A torcida tava fazendo assim, ó, antes do jogo começar. Pum! Olha lá, eles treinando um pouquinho. Foi a maneira deles de protestar, dizendo que o São Paulo não tá bem, né? Válido. E aí, pessoal, vamos mostrar serviço? Foi tipo isso, entendeu, Garrafa? O que você acha? Não, legal, não teve violência, legal. Não teve isso tá valendo, porrada, né? Foi uma forma de protestar, uma cobrança legal, bem-humorada, espirituosa, né? Falando, olha, o rapaz ali de short azul tem talento, filho. Eu já convidaria, viu, pra fazer Eu acho que isso daí é válido, né? A gente é contra a violência, contra a bandidagem no estádio. O torcedor se manifestando não tá feliz com o time, porque a paulada que ele tomou na terça-feira, os caras estão meio tonto até agora, né? Então vamos ver como é que vai ser quarta-feira contra o São Lourenço lá no Evo Gasômetro. É um jogo encardido esse de quarta-feira. Bem diferente do que o Corinthians enfrentou. O Corinthians pegou o São Lourenço lá com portões fechados. Agora não, a torcida não entra em campo, mas a pressão é forte, Vamos aguardar. Depois de atropelar o São Paulo, na semana passada o Palmeiras visitou o Red Bull Brasil e foi surpreendido pelo adversário
de Campinas. A equipe do Oswaldo de Oliveira perdeu por 2-0, mas apesar do revés, o time alviverde segue na ponta do grupo C do Paulistão com 27 pontos. O Felipe Esboril, que é neto de quem? Da Dona Maria, vai contar pra gente. Opa! Já classificado para a próxima fase, o Palmeiras foi até Campinas, no último domingo, para enfrentar o Red Bull Brasil. Logo no primeiro lance de perigo do jogo, foram os touros loucos, que meteram esse chifre no Verdão. Contra-ataque, e Lulinha finalizou no canto de Fernando Praz. Fazer gol é sempre bom, né? Sempre especial. E claro, quando se trata contra o Palmeiras, por ser cria do Corinthians, se torna um pouco diferente. A evidência é maior, a exposição é maior também, por ser um clube grande. Mas o Red Bull está numa sequência crescente muito boa e aí a gente tem que manter essa pegada agora nesses 2 últimos jogos. De novo, bobeira da zaga do Palmeiras. Jogada de qualidade de Lulinha. Cruzamento na cabeça de Fabiano Heller. E a gente treina muito isso, né? Acho que o Fabiano também se colocou muito bem dentro da área. E eu só tive que caprichar um pouco ali no passe para ele fazer o gol. Nós erramos nos 2 gols, não erramos só no primeiro. O primeiro, mais do que o erro do Dudu, foi o erro da volta do time. Porque isso é uma coisa que a gente exercita sempre. Você sai para fazer o gol, você tem que saber que o adversário está preparado para o contra-ataque. Mesmo ele perdendo a bola ali, nós tínhamos que ter voltado com mais gente. Apagado no jogo, quando o Palmeiras chegou, não conseguiu passar pelo goleiro Juninho. No segundo tempo, Dudu começou fazendo uma lambança. Já Gabriel Jesus, que havia acabado de entrar, por pouco não fez o primeiro gol como profissional. Sabe aquele dia que nada dá certo? O Alan Patrick sabe muito bem. As tentativas foram em vão. Final no Moisés Lucarelli. Red Bull 2, Palmeiras 0. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim. Muito aquém daquilo que nós estamos pretendendo. Uma equipe que quer ser forte, mesmo num momento desse de formação, não pode ter a atitude que nós tivemos no primeiro tempo. Nós fomos correr atrás no segundo, já era tarde demais. A equipe adversária muito bem posicionada, soube neutralizar e dificultar os nossos momentos mais importantes no jogo. Na opinião do técnico Oswaldo de Oliveira, a vitória sobre o São Paulo na última quarta-feira causou euforia no grupo e isso prejudicou a equipe dentro de campo. Nossa equipe se deixou levar pelos méritos do último jogo, não entrou em campo devidamente preparado para o adversário que nós tínhamos pela frente, que eu volto a dizer a vocês que é muito bom, uma equipe muito bem treinada. O Touro Louco estava mesmo inspirado, colocou o Palmeiras na roda e o tirou para dançar. Hoje foi o dia que o Touro chifrou o adversário? Vamos dizer que sim, acho que deu uma chifradinha no porco aí. Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Vamos convidar ele para vir aqui um dia? Eu gostei desse touro, viu? Achei ele divertido. Agora, que surpresa, hein, Evair? Sabe o que eu acho legal? É que você não pediu pra fazer igual o touro. Eu tava esperando que você ia me mandar fazer igual o touro. Não, não posso, tô com a caixinha Conhecendo aqui. você. Eu te juro, não, mas conhecendo você, caixinha, eu faria. tava preparado. Eu falei, se prepara que vai vir bucha aí. Dá pra mostrar o touro de novo, por favor? Não, dá pra pôr o touro. O cara é bom, vai. Pode, o cara é bom, vamos falar, vai. Vamos rir, né? Porque o Oswaldo tava com uma cara... gente, não, o touro deu uma animal. O touro é bom. Não é agora, possível. realmente o que ele falou faz sentido, né? Se empolgou na vitória contra o São Paulo. O touro daí perrolou. Não entrou em campo, né? O cara é bom. O touro que fez às vezes... Não é fácil, gente. Pegar aquela fantasia de touro ali e fazer aquele monte de pirueta lá. Aí, dá uma olhada. Solta o touro. Deixa o touro rodar. Roda o touro. Vai. Ele é uma figuraça. Cadê o touro, vovó? Alô? O cara deu touro? uma câimbra, né? Oi, touro. Olha lá, dá uma olhada, o cara é fera. Opa! Ele não deixou cair a peteca, não. Olha, foi o que teve de melhor no jogo, né? Outra coisa que chamou a atenção, ele foi o seguinte. Enfim, a promessa Lulinha explodiu, né? Quando surgiu no Corinthians o Lulinha, esse aí é o cara, não sei o quê. E nunca fez um jogo. Fez ontem ele jogou bem, assim como o Red Bull jogou bem, o Palmeiras não jogou absolutamente nada, não sei, deu uma travada geral. E o Oswaldo vai dar uma sacudida nesse time aí. Precisa também dar uma sacudida nesse time. Repito, gente, o Campeonato Paulista não é parâmetro. Não vamos achar, porque tá com o Corinthians classificado, Palmeiras, Santos, São Paulo. Paulistão não é parâmetro, principalmente na primeira fase. Então, há uma oscilação até natural nessa montagem de elenco do Palmeiras. E agora a gente tem que saber aquilo que o Palmeiras
Palmeiras vai realmente produzir na fase de mata-mata. Porque o jogo contra o São Paulo teve aquela expulsão logo no começo, o gol saiu no começo, sem tirar o mérito do Palmeiras, que jogou uma partida brilhante. Mas o Palmeiras é uma equipe que ainda carece de alguns ajustes, Anitta. Muito bem, Garrafa. Então, para você, os destaques da partida foram Lulinha e o Touro. Tá bom. Sem dúvida. Obrigada. O Santos recebeu, pessoal, o São Bento e não passou de um simples empate, 2-2. Esse resultado não muda a situação do Santos, que segue na liderança do grupo 4. Já o São Bento, além de não ter mais nenhuma chance de classificação, dificultou ainda mais a luta contra o rebaixamento. Vamos aos gols. Na Vila Belmiro, Marcelo Cordeiro cobrou escanteio e Renan Teixeira, de cabeça, fez 1-0 São Bento contra o Santos, aos 11 do primeiro tempo. Ricardo Oliveira bateu um pênalti no canto direito do goleiro Enal e deixou tudo igual na Vila, 1-1. Na volta do intervalo, Éder mandou para Nilson, que aproveitou o escorregão de David Braz e tocou de volta para o volante ampliar a vantagem do São Bento, 2-1. Aos 24, Geovânio tocou entre as pernas de Veloso para Gabriel, que empatou. E ficou assim, Santos 2, São Bento também 2. Não pode, Anitta, dentro de casa, com o São Bento quase rebaixado, tomar esse empate. São 2 jogos que o Santos não vence. O Marcelo Fernandes, que foi colocado ali como técnico, que é um cara muito gente boa, é um bom profissional, dedicado, merece essa oportunidade, mas ele tem que abrir o olho. O que aconteceu? Tem que abrir o olho, né? São 2 jogos que o Santos não vence. E detalhe, pegou o São Bento do Sorocaba, tá quase rebaixado. Era um jogo para vencer. O Santos também precisa acordar. Repito o que eu tenho dito aqui no Super Esporte e no Gazeta Esportiva. O Paulistão não é parâmetro. Quando vier o Campeonato Brasileiro, que aí é briga de cachorro grande, não vai ter touro, não vai ter os cambal. A cuíca vai roncar. Então, vamos ficar, não é tourinho pra cá, deu uma cambalhota, pirueta, estamos classificados, tudo é festa, tal. Não, Brasileirão, cada jogo vale 3 pontos, depois não vai dizer que o Garrafa não avisou. E não sou dono da verdade, não. Não, eu tô anotando aqui, entendeu? Fica tranquilo, ele tá gravado. Aliás, o Touro também. Tá convidado pra vir aqui, né? Não, já tá feito o convite, a hora que ele quiser, sexta-feira é dia de festa. E você treina, eu quero ver você dando rodopio que nem o Touro. Só se eu tivesse sem microfone. Você não gosta de nada? Não, tranquilo, isso aí tu dá um jeito. Não posso usar essas caixinhas. Vamos falar do Alex, esse fim de semana rolou. Foi o que teve de mais legal de futebol. Alex, né, do futebol. Vamos ver as imagens? Dê imagens, por favor. Olha lá. Foi bonita a festa, né, o Garrafa? Eu vi nas redes sociais, todo mundo postando. Eu assisti fotos. O jogo, foi muito legal, foi Você muito teve legal. Lá? O Evair curtiu a festa, ele fez um gol e o Salve anulou o gol. Tava realmente impedido, mas aí o Evair não sabia, ele pulou a placa de publicidade, foi lá, fez selfie com a torcida, e aí o Salve, né, acabou falando, tenho que anular o jogo, tá, o gol, deu 5 minutos, o Evair foi lá e fez outro gol. O Ademir da Guia, olha a homenagem legal que o Salve fez, o Alex com o filhinho dele, e tem gente dizendo por aí o seguinte, o Ademir da Guia, o seu Ademir da Guia, 2 jogos no ano, Valdívia 0. Meu Deus do céu. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 10h30 da manhã. Mais informações, 6 horas da tarde, com Michele Janela e Celso Cardoso. Ô, Toro, tá convidado. Como é que é o Toro, Anitta? Vem, Torinho, vem.